Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Manuel, sou vice-presidente executivo do Grupo Travelex no Brasil. E a minha missão aqui hoje à tarde é didática. Não vou dizer para você qual vai ser a taxa de câmbio, porque se eu soubesse, eu provavelmente acertaria os números da Mega Sena e estaria muito feliz agora, não é verdade? Mas é falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado cambial brasileiro e sobre o real digital e sobre tudo que vai acontecer e como isso impacta o nosso dia a dia. Tá? Eu queria agradecer ao pessoal da Women Invest, na pessoa da Maria Helena, do José Eduardo e do Rafael, que eu vi organizando todas essas mesas. O dia que a gente teve reunião lá, ele estava quebrando cabeça onde ele ia pôr tanta mesa. Mas é muito bom estar aqui e eu quero começar apresentando o Travelex. Vamos passar o vídeo institucional para começar? O Travelex Group, líder global em câmbio, está presente em mais de 20 países e é sinônimo de excelência e confiança há mais de 45 anos. No Brasil não é diferente. O Grupo Travelex Confidence é uma marca forte com duas frentes de operação. De um lado, com mais de 20 anos de experiência e mais de 120 lojas espalhadas por todo o país, a Travelex Confidence é uma das principais corretoras de câmbio do país. E de outro, o Travelex Bank é o primeiro banco exclusivo para operações de câmbio regulamentado pelo Banco Central do Brasil. Isso nos torna uma das principais instituições financeiras no mercado de câmbio brasileiro, sendo convidados pela B3 para colaborar com o fechamento diário da taxa média de câmbio. Somos especialistas em câmbio, com mais de 950 colaboradores diretos com uma visão de futuro. Adotamos tecnologias que proporcionam as melhores soluções aos clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, de todos os portes e para os mais diversos setores. O Grupo Travelex Confidence realiza operações cross-borders, como transferências e pagamentos internacionais, importação, exportação, mass payments, banknotes, além da compra e venda de mais de 20 tipos de moedas estrangeiras, troca de cheques internacionais, venda de cartões pré-pagos, chip internacional para celular, seguro viagem, entre outros. Oferecemos soluções em câmbio com atendimento personalizado e especialistas capacitados para fornecer uma consultoria completa, seja para turismo ou comércio exterior. Nosso propósito é criar experiências de valor aos clientes. Para isso, seguimos rigorosamente nosso plano de expansão geográfica e atendimentos customizados com a agilidade, a confiabilidade e a expertise que esse mercado tão volátil demanda. Clientes do Grupo Travelex Confidence contam ainda com atendimento omnichannel, loja online, aplicativo, internet banking, mesas de operações com atendimento por telefone ou WhatsApp, pontos de atendimento em todo o território nacional e serviço de delivery para entrega de moedas estrangeiras com segurança. O Grupo Travelex Confidence tem a maior corretora de câmbio do Brasil em capilaridade e o banco de câmbio que mais cresce no país. Nossa marca sólida e experiente, com um portfólio amplo de serviços, nos torna o parceiro perfeito para o futuro. Ok, vamos lá então. Nós somos uma empresa mundial de câmbio. Está aí. Nós somos uma empresa mundial de câmbio, como vocês acabaram de ver no filme. Vamos ver o que está faltando aqui para funcionar. Está ligado? Agora, isso. Nós estamos em mais de 20 países, atendemos mais de 1 bilhão de pessoas anualmente nos nossos guichês. E nós temos mais de 1.100 lojas ao redor do mundo, é muito interessante, mais de 20 mil parceiros. E no Brasil, como vocês viram, nós temos duas empresas, uma corretora e um banco, que fazem com que nós possamos atender as operações de câmbio em todas as suas situações. Desde uma simples compra de um papel moeda até uma operação estruturada e outros tipos de situação.
Nós negociamos por volta de US$ 1,5 bilhão no banco mensalmente, entre operações de importação, exportação, operações financeiras, e vamos caminhando assim. Quando a gente fala da corretora, a gente tem 130 lojas ao redor do Brasil, como vocês viram no filme, a maior rede com a maior capilaridade no Brasil. Nós temos lojas de norte a sul e, com isso, nós negociamos um volume considerável. Nós hoje temos 25 moedas diferentes nas lojas para você adquirir, seja na loja, seja no meio eletrônico e assim sucessivamente. Outro ponto favorável do banco, que como líder no mercado, nós somos líderes de remessas. E aí houve uma pergunta agora há pouco sobre SWIFT, eu vou falar sobre isso. Nós já estamos fazendo liquidações usando o stablecoin da Ripple, que é uma questão bastante interessante, eu vou falar sobre isso. Mas eu queria falar um pouquinho, então, sobre o câmbio. Quando a gente fala de câmbio é um negócio que todo mundo sempre na hora pensa o quê? Taxa. Né? Não pensa em outra coisa. Mas o câmbio no Brasil ele tem uma história. E eu queria gastar alguns minutos aqui para lembrar um pouco essa história, para que a gente se situasse e entendesse o que acontece no câmbio. Quando a gente fala de câmbio, a gente precisa entender que essa é uma das atividades mais antigas da humanidade. A humanidade sempre fez câmbio. Ela fazia isso com mercadorias, o chamado escambo. Não é? E, ao longo do tempo, isso foi sendo desenvolvido ou aprimorado. Acabamos de escutar no último painel que a tecnologia, cada vez que ela avança, ela muda todo o perfil do segmento ou a economia de um país e uma série de coisas. E o câmbio, como nós conhecemos apenas em moedas, ele teve início, então, há milhares de anos atrás, e o seu grande mudança aconteceu quando? Quando os famosos descobridores do mundo, que na verdade estavam procurando novas rotas de mercadorias ao redor do mundo, o Brasil mesmo foi assim, né? Queria descobrir a rota para a Índia, veio parar no Brasil, e o que aconteceu? Fez com que isso tivesse uma grande evolução no mercado e aí fosse criando as grandes rotas de navegação que foram incrementando o negócio e o comércio exterior ao redor do mundo, e o câmbio teve que acompanhar isso daí. E aí a gente vai andando, até que chega no século XVIII, entre o XVII e o XVIII, mais precisamente no século XVIII, a gente começa a ter, então, os grandes eventos que aconteceram na América, a conquista da América, e aí nascem, então, uma coisa chamada traveler checks, ou cheques de viagem. Começam a existir as primeiras ordens de pagamento entre cidades, e isso vai avançando. O primeiro pagamento cross-border foi feito entre os Estados Unidos e o México. Por quê? Porque as diligências também iam até o México e elas tinham que levar dinheiro e as pessoas viajavam e elas precisavam de uma série de coisas. Isso vai incrementando o processo cambial. E assim veio o câmbio ao longo do tempo sendo ajustado a uma nova realidade e a mudando o seu dia a dia e fazendo com que cada dia essa modalidade fosse ganhando corpo e mudando. Começou com mercadorias e agora a gente começa a falar de monetário. O dinheiro começa a ter valor. Então, o dólar tem mais valor do que outra moeda, e assim sucessivamente. E aí a gente vai tendo uma série de coisas. Tem as guerras mundiais, a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Plano Marshall, que fez a reconstrução da Europa, financiou a reconstrução da Europa. E o que aconteceu? O dólar se torna a moeda referencial do mundo. Então, essa é a razão porque todo mundo sempre olha o dólar como uma moeda referencial. E, para ter o dólar, o que eu preciso fazer? Converter a minha moeda para o dólar. Começam a existir as taxas cambiais, elas começam a ser divulgadas ao redor do mundo. Nascem, então, os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras exchanges de troca de moedas. Bloomberg, Reuters e tantas outras que nós conhecemos hoje tiveram sua origem lá atrás com pequenas casas de câmbios que começaram a disponibilizar o quê? Taxas para troca, pura e simplesmente. Até que em 1950, dois caras, né, o McNamara e esqueci o nome do outro aqui, resolvem inventar uma coisa chamada cartão de crédito Schneider, né? Que é o famoso Diners Club. Esse é um cartão de crédito de 1950, que nada mais era do que um cartão recarregável. Hoje, que nós compramos para viajar, muitas vezes. E ele vai, então, sendo criado quando só em 1958, o Bank of America, então, lança o primeiro cartão de crédito, onde você gasta e, no final do mês, recebe uma fatura. Mas, João, o que isso tem a ver com o câmbio? Tem muita coisa, porque você começa a criar novos instrumentos e esses instrumentos passam a ter uma importância.
Logo depois do Bank of America lançar o seu cartão, cerca de 6 meses depois, a American Express, então, lança um cartão de viagem, com possibilidade de usar no exterior e você pagar na sua fatura o valor em moeda local ou em dólar, que era, no caso, uma vez que o cartão era negociado só nos Estados Unidos, né? E aí, o que acontece? O mundo começa uma evolução. A tecnologia vem desde os anos 50, dos anos 60, evoluindo e mudando o nosso dia a dia. Falamos agora há pouco aqui, eu escutei vários comentários sobre fundos, sobre ETFs, sobre criptomoedas, sobre ações, sobre uma série de coisas, comprar ações aqui, comprar ações lá fora. O câmbio está embutido em tudo isso. O câmbio não é um bicho à parte ou uma coisa à parte. Mas o Brasil sempre teve problemas, porque a história brasileira é bastante interessante com relação a câmbio. O Brasil, desde o descobrimento, né, ele sempre teve um monopólio de contingenciamento em câmbio, porque nós nunca tivemos reservas. Lembrando a história, se você não fugiu da aula naquele dia, não é? Quando nós separamos de Portugal, separamos com uma mão na frente e outra atrás. Ficamos com o Brasil e eles ficaram com a coroa. E aí? Tem dinheiro? Não temos. Vamos vender pau-brasil, vamos vender cana-de-açúcar, vamos vender café. E assim foi. Mas as reservas bancárias que faziam um lastro contra a moeda mais forte sempre foram muito mais fracas. Então, a gente passou por muitos contingenciamentos, muitas lutas, e para quem é mais velho aqui, eu estou no mercado de câmbio desde 78, em 82 nós tivemos a moratória brasileira, junto com outros países ao redor do mundo. E aí o Banco Central criou uma coisa interessante, foi quando estava começando todo um processo de automação, o Brasil sempre foi avançado na questão de automação, e o Banco Central, então, tomou a decisão de criar um instrumento chamado Sisbacen. E o Sisbacen tinha como primeira premissa fazer todo o controle cambial do Brasil. E a gente falava, eu já lidava com correspondentes internacionais nessa época, e eles falavam para mim, vocês são loucos, como é que vocês vão controlar o fluxo cambial? Mas a gente já controlava no papel. Era só uma questão de automação. E, para mim, na minha leitura, eu sempre gosto de dizer que a gente estava começando um processo de digitalização, ainda que de uma forma mais simples, mais arcaica, mais semi-automática, mas a gente já estava começando um processo de digitalização. O Sisbacen, então, foi implantado em 84 e ele foi evoluindo. E hoje o Sisbacen controla todo o mercado financeiro. Todos os tipos de operações cruzam pelo Banco Central. Você quer saber quanto foi uma taxa média ontem de um empréstimo, de uma aplicação, de um CDB de tal banco? Só você clicar lá, você vai buscando as informações e vai ver o que está acontecendo no mercado financeiro brasileiro. É uma das coisas mais modernas que nós temos. E aí, por que eu estou falando isso daí? Porque nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças. E o câmbio está se tornando uma das coisas mais simples do que você pode imaginar. O projeto do Banco Central, quando a gente olha o Banco Central, abrindo a página do Banco Central, a gente encontra lá uma coisinha chamada Agenda BCB+, aqui, ó, bem onde está essa seta aqui. Né? Essa agenda, agora é BCB Hash, né, que eles chamam, ela tem uma série de coisas que vale a pena a gente gastar um minuto, e essa é a segunda etapa, já fala de 2020 a 2025, eu acompanho ela desde 2015, e ela vem produzindo mudanças profundas na economia brasileira, e o câmbio está embutido nisso. Então, por exemplo, cumprir as metas da inflação, eu vou virar para ler aqui que é mais fácil, cumprir as metas de inflação estabelecidas pelo Conselho Monetário, sem prejuízo da estabilidade de preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica, fomentar o plano de emprego, manter a estabilidade financeira nacional, facilitar acesso aos mercados financeiros, melhorar a transparência, a qualidade do fluxo de informações de mercado e do Banco Central, incentivar a concorrência no sistema financeiro e de pagamentos, estimular a poupança e a participação consciente no mercado, promover finanças sustentáveis e contribuir para a redução de riscos socioambientais e climáticos na economia e no sistema financeiro e aprimorar o Banco Central por meio de inovações, tecnologia, uso eficiente de recursos e alinhamento às melhores práticas internacionais. Aqui entra o câmbio.
Porque o que acontece? Nós passamos a estar inseridos agora, ou estamos sendo inseridos num mercado global. Antes de fazer uma operação de câmbio, e eu falo isso porque vivi isso de muitas maneiras ao longo da minha vida profissional, fazer uma operação de câmbio era um drama. Tem bancos que, às vezes, as pessoas chegavam e falavam assim, escuta, eu tenho uma operação de câmbio. Você não quer fazer um cheque especial? Você não quer um cartão de crédito? Não, eu preciso fazer uma operação de câmbio. Meu filho está estudando, está indo estudar nos Estados Unidos, eu preciso mandar uma verba para ele todo mês. Eu conheço um cara que pode te ajudar. Hoje, isso tudo nós já superamos. Avançamos muito, e muito, que eu quero dizer, é muito. Porque eu me lembro que uma das coisas mais difíceis era uma pessoa que tinha uma operação de câmbio para fazer. E poderia ser a operação mais simples. Às vezes, olha, eu preciso mandar um dinheiro para alguém. Não tem, era uma novela. Se não achasse com quem para falar corretamente no banco, não fazia. E aí nós, então, estamos agora inseridos num novo momento, numa nova situação, e o Banco Central, então, vem trabalhando nisso já desde 2015, numa velocidade muito grande, e está fazendo uma série de coisas que eu quero comentar aqui e vou falar ao final sobre o real digital. Então, quando a gente continua nessa página do Banco Central, e eu quero clicar naquela parte que fala sobre competitividade, nós vamos, então, ver que existem 3 pontos, né? Eficiência de mercado, inovações e reservas internacionais. Eficiência de mercado significa que o Banco Central quer ferramentas boas, que funcionem e que sejam transparentes, como eu mostrei agora para vocês. No segundo capítulo, ele fala de inovações. E o terceiro, uma coisa que nós deixamos para trás já desde a década de 90, são as reservas bancárias. O Brasil, hoje, é um país que tem uma das melhores reservas bancárias no mundo, está bem posicionado. Então, muita gente, às vezes, fala, o país vai quebrar. Eu costumo dar risada. Eu já vi quebrado. Hoje, o que a gente tem está muito longe de ser uma realidade. E aí, onde é que ele está se pautando para continuar nessa caminhada? No ponto de inovações. Quando a gente fala de inovações, o Banco Central criou 4 pilares em 2017 que ficaram bem definidos, que é o Open Finance, que começou chamando Open Bank e já expandiu para outros segmentos da economia, ainda de uma forma muito lenta, mas já é bastante grande. Tá? Pagamentos instantâneos, que é o famoso PIX, que eu também vou comentar sobre ele. A nova legislação cambial, que desregulamenta totalmente o setor e faz com que os pagamentos tenham fluidez e sejam muito mais fáceis, e o digital real, ou o DREX, como muitos têm falado, que vai impactar nosso dia a dia muito mais forte. Comentando rapidamente sobre cada um, nós temos o Open Finance, né, que tem todo um arcabouço para facilitar a vida, mas aqui tem as coisas interessantes. Ele simplesmente viabiliza para você, ele promove a concorrência com uma segurança de informação muito grande, então não é aquela concorrência. Antigamente, a gente contratava gerentes de outros bancos para ele trazer a carteira. Agora a gente vai atrás dos clientes e fala assim, quero trabalhar com você. Abre o seu Open Banking para mim e eu quero te conhecer e vou te dar bons limites, vou te dar um melhor serviço e uma série de coisas. Então, deixa de ser uma coisa que os seus dados ficam caminhando na mão de pessoas e você tem acesso aos dados do cliente sem nenhum exagero. Não precisa mais comprar carteira da Serasa, não precisa mais buscar informações de um birô. Hoje você pode ir direto ao cliente e dizer, quero trabalhar com você. Abre as suas informações no Open Banking. Não tem segredo, não tem nenhuma coisa errada. Isso possibilita que você tenha condições de equilíbrio adequada entre as instituições e entre os novos operadores, porque faz com que a concorrência seja igual para todo mundo. Não é mais aquele comercial que se destaca, que você vai lá e rouba de outra instituição. Eu posso simplesmente, eu sei qual é o mercado, eu vou para o mercado e vou buscar os clientes. É muito mais bonito e muito mais efetivo e muito mais transparente. E, acima de tudo, ele cria dispositivos para poder comparar serviços de taxas, é uma coisa que está entrando, o mercado de investimentos está entrando agora em novembro. Isso vai ter uma mudança muito grande, porque você começa a ter processos de comparação muito mais efetivos. Na Inglaterra, para vocês terem uma ideia, as empresas de investimento e de assessoria cresceram mais de 500% nos últimos 4 anos, porque elas começaram a ter acesso às informações de Open Banking dos seus clientes
E, com isso, elas começaram a trabalhar com ofertas mais interessantes e buscar os seus clientes de uma forma muito mais clara e transparente. Então, aplicações para aconselhamento, planejamento financeiro, iniciação de pagamentos, que é uma coisa que já está acontecendo. Se você não usou, recomendo você usar. Entre no Open Bank, é muito bacana. Você está num banco e o seu dinheiro está no outro banco, você precisa pagar um boleto do condomínio aqui, você não precisa trazer o dinheiro do outro banco para fazer o pagamento. Dali de onde você está, você fala, te debita 1.000 aqui e 1.000 ali. Ele debita nas duas contas simultaneamente e liquida a operação, o boleto do condomínio que você está pagando. Não tem chabu, isso já está no ar. E muitas pessoas hoje estão preocupadas com isso. Isso está numa velocidade muito grande, funcionando muito bem. E é um market, a próxima etapa, que eu acho que vai ser a grande, vai virar um grande marketplace de crédito que vai ser muito interessante para a nossa economia. Mas, para que isso funcionasse, ele tinha que ter pagamentos instantâneos. E pagamentos instantâneos é algo que está revolucionando. Fazendo uma comparação ao Brasil, eu estive recentemente nos Estados Unidos acompanhando alguns projetos lá no Fed, e os Estados Unidos acabou de lançar o FedNow, né? Minha comparação com o brasileiro. Primeiro que aqui a média nossa de uma transferência no Pix, quando ela foi lançada, ela estava por volta de 13 segundos. Hoje, os pagamentos em Pix estão se autoliquidando em torno de 8 segundos. A meta do Banco Central é trazer isso para 6 segundos. Para isso, ele tem exigindo uma série de ajustes das instituições financeiras. O FedNow, primeiro, ele não tem aderência de 100% dos bancos americanos, só 65% dos bancos tem uma série de regras para você poder fazer pagamento. Não é qualquer pagamento. Então, você está lá em Miami Beach, tomando solzinho, pede uma água de coco e fala assim, quero pagar com o FedNow. E o cara vai dizer, o que é isso? Não é. Hoje você está na praia aqui e o cara aceita Pix. Aliás, o cara vendendo bala no sinaleiro já aceita Pix, né? Ou o cara pedindo uma ajuda também já diz assim, meu Pix é esse aqui, né? Eu tinha visto isso na Ásia muitos anos atrás e fiquei impressionado quando eu vi a velocidade com que isso se tornou uma realidade. Todas as comparações, quando se fala sobre o Pix brasileiro ao redor do mundo, elas são incontestáveis e que mostram como nós estamos avançando a passos largos numa economia altamente digitalizada e altamente, vamos dizer, líquida, o que é muito importante, como foi dito agora há pouco aqui. O Pix ele tem lá a sua rapidez, a sua disponibilidade, 24/7, a experiência do usuário é fácil, ele é barato para a pessoa física, ele é grátis, ele é seguro, ele é aberto, mas o que eu queria mostrar para você é que ele é versátil, ele é um instrumento multipropósito. Por que ele é importante? Tudo isso que nós estamos falando do Pix, ele está ligado a um processo que fala sobre blockchain. Tudo que nós ouvimos agora no último painel sobre criptomoedas, essa tecnologia está sendo usada no Open Banking e no Pix. E faz com que toda a economia nossa, que já é digitalizada, passe a caminhar para um processo de tokenização, que eu vou falar daqui a pouco, quando eu falar sobre o Drex. E tudo isso é uma velocidade muito grande. Mas, para que fizesse isso, ele tinha que vencer uma última barreira, que era a desregulamentação do câmbio, a modernização da legislação cambial. Por quê? Porque você já não consegue mais reter a movimentação financeira no país. Uma curiosidade que eu queria passar para você, só para você entender. A moeda brasileira real, na maioria dos países do nosso continente, aqui da América Latina, em muitos países ela já é a segunda moeda mais negociada, fisicamente. No México, para vocês terem uma ideia, ela é a terceira moeda. Nós estamos na porta dos Estados Unidos e o real é a terceira moeda mais negociada fisicamente. A gente faz muito processo de importação e exportação de papel moeda e a gente acompanha isso muito de perto, tá? Agora, à medida que a digitalização vai acontecendo, eu vou ter que ter o quê? Um real digital para poder negociar. Isso nós estamos, então, falando da conversibilidade do real ao redor do mundo. E essa é a grande tônica que vem quando a gente fala do Drex, ou do real digital. O que é o real digital, João? Bom, eu acho que a gente tem que voltar aqui, puxar o freio de mão e parar um pouquinho antes de falar sobre o real digital. O Drex não é uma moeda nova.
O Drex é uma plataforma. Eu não vou comprar um negócio e falar, quanto custa isso? Ah, 10 Drex. Não, não vai ser isso. Ele vai continuar valendo R$10. Tá? Só que a plataforma que eu vou utilizar para fazer isso é uma plataforma tokenizada. O que é uma plataforma tokenizada? Eu sei que foi comentado aqui há pouco, mas eu quero falar de uma forma diferente para te ajudar a compreender. Uma plataforma tokenizada é uma plataforma que, para que ela tenha valor, ela precisa receber alguma coisa. Então, receber uma casa, receber um carro, receber uma mercadoria, qualquer coisa. Então, você põe esse bem no token. Pode ser um token, 10 tokens, vários tokens, não vamos entrar nesse mérito aqui. A contrapartida é alguém vir e adquirir essa mercadoria dentro desse token. E, com isso, você, então, liga a propriedade de uma coisa a outra. O Drex nada mais é do que um processo que vai juntar tudo que você tem na sua vida, se tornando um bem negociável, seus dados, inclusive, tá? A um mercado financeiro que pode ser transferido ao redor do mundo numa velocidade de microsegundos até. Tá? Então, o real digital nada mais é do que o ápice de todo esse processo que eu vim contando para vocês, Open Banking, pagamentos instantâneos, desregulamentação, que vai fazer com que o real possa ser uma moeda digital e conversível em qualquer lugar do mundo. Hoje já existem cotações de real ao redor do mundo e algumas exchanges ao redor do mundo já negociam real considerando o que está para acontecer e assim sucessivamente. São contratos, são posições e uma série de coisas que está sendo feito. Então, quando a gente fala sobre tokenizar as transações, né, nós estamos falando de um produto que capitaliza ou dá lastro para esse token e alguém que vai lá e compra e negocia. E aí, toda essa troca faz com que a gente tenha na palma da nossa mão tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia se tornando uma realidade. Mas, João, até agora você não falou de câmbio. O câmbio está intrínseco nisso, porque ele vai se tornar uma paridade, um valor de troca que vai correr a uma velocidade muito grande no nosso dia a dia e vai se tornar uma coisa muito fácil. Hoje, para isso, a gente já tem uma série de coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, nós temos entre os patrocinadores algumas empresas aqui que possuem contas internacionais. E hoje você vai lá, carrega reais, quer virar dólar, dólar vira real ou qualquer outra moeda e assim sucessivamente. Isso já está acontecendo de uma forma bastante rápida através do mundo digital, né? E o Drex vai simplesmente ser uma ferramenta que vai se acoplar a isso daí e vai fazer com que tudo seja diferente. E aí os nossos pagamentos, as nossas transferências internacionais, as operações de câmbio, elas vão se tornar uma realidade acessível para quem? Para todos os brasileiros. Como hoje já está ocorrendo. Qualquer um pode abrir uma conta internacional, qualquer um pode pegar $100 todo mês e comprar. Lá no Travelex a gente tem produto já que a gente está montando para atender você no dia a dia. Então, tem uma coisa lá chamada câmbio programado. Você pode falar, todo mês eu vou pegar R$1.000 e vou comprar dólar. E aqui vem o comentário que eu já escutei aqui hoje também. A taxa ela é uma referência de troca. Você nunca vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro quando você converte. Aprenda isso. Hoje é R$1, vale $1? R$1 é $1. Acabou, não tem diferença. Ah, mas agora mudou, de ontem para hoje virou 0,90, então perdi dinheiro. Gente, se você começar a olhar assim, a letrinha vale a pena, tá? Quem converte não se diverte. Então, paridade de dólar é uma taxa que simplesmente é uma conversão. É sempre equivalência. Se você começar a fazer conta, a não ser que você esteja trabalhando isso como uma poupança. E aí você tem que olhar no prazo, nunca no dia seguinte. Isso a gente pensava quando tinha inflação alta. Quando tinha inflação alta, dólar paralelo, não sei o quê, a gente, nossa, qualquer coisa que a gente conseguisse comprar e transformar em dólar, a gente conseguia administrar para perder menos. Não queria dizer que a gente estava ganhando. Essa época já passou, gente. E o dólar passou a ser uma referência, uma taxa, uma arbitragem que não tem que ver. Adorei o exemplo. $1, $1, foi bonito, hein? Faz tempo isso, né?
Hoje a gente está exportando essa tecnologia do Pix, tá, gente? De forma internacional, é muito interessante. A gente está viabilizando já operações brasileiras fora do Brasil já. Então, por exemplo, você pode fazer compras na Galeria Lafayette e pagar com Pix, né? Eu estava em Nova York esses dias e fui na Macy's ver um negócio e estava lá, aceitamos Pix Brasil, né? Como você pode ir em Punta del Este no seu verão, lá curtir o verão, e em Ciudad del Este também, e fazer suas compras lá, pagando com Pix. E tem vários, você escolhe até o provedor, gente. É muito interessante. Tá? E os produtos de câmbio, então, eles estão sendo remodelados. Essas transferências ao redor do mundo, elas estão mudando muito rapidamente. E aqui, comentando a pergunta que foi feita no fórum anterior, hoje, na Travelex, nós liquidamos operações de câmbio em 3 canais diferentes. Nós liquidamos via o tradicional SWIFT, liquidamos via direto no ACH americano, que é a Câmara Secundária Americana. Já temos uma ponta que nós liquidamos lá diretamente, e liquidamos via stablecoins da Ripple. Tá? E a pergunta, respondendo a pergunta, eu nem sei se a pessoa ainda está aqui, mas o SWIFT não vai acabar. Ele vai continuar existindo. Por vários motivos. Primeiro, a estrutura dele é muito grande, principalmente o sistema bancário europeu todinho está sobre ele, então ele não vai acabar. Mas meios para substituir o SWIFT, eles estão acontecendo ao redor do mundo de uma velocidade muito grande. Semana passada eu estava no Canadá, na reunião da SWIFT, no Cybus, e dentro do Cybus eu contei 8 modelos diferentes de pagamentos sem ser via SWIFT. Opções diferentes que foram colocadas lá e que a gente estava negociando. A própria Visa lançou a rede mundial de liquidação de pagamentos dela fora da SWIFT, dentro do evento da SWIFT. Isso está acontecendo a uma velocidade muito grande. E liquidações via cripto também estão acontecendo muito rapidamente. Então, isso vai fazer com que a gente tenha novos produtos, novas formas de ver, e aí a nossa visão passa a ser algo que eu também já ouvi aqui, não só olhar o mercado doméstico, começar a olhar o mercado internacional e poder ter investimentos no exterior, ter opções para fazer outros negócios. Assim, então, a gente precisa se preparar. E se preparar, porque na palma da nossa mão a gente vai ter outros tipos de investimentos e os nossos portfólios precisarão ser ajustados e trabalhados para isso daí. Os fluxos financeiros, sabe, gente, eu fiz uma anotação aqui que eu queria comentar. Os fluxos financeiros cross-border do e para o Brasil estão passando por grandes mudanças e a gente já tem operações em cursos através de protocolos de FX, que a gente chama pelo Banco Central, onde as chamadas facilitadoras, a coleta ou a entrega dos reais, e as remessadoras, as remittances, elas já operam no Brasil trazendo novidades e velocidade dos pagamentos. Então, quando você vê aquelas campanhas na televisão, Sport Bets da vida, o Shein, a Shopee e tantas outras que a gente vê, a gente fez um onboard de uma empresa essa semana que aluga móveis nos Estados Unidos para as pessoas que compram imóveis lá. Tá? E você paga em reais aqui e a gente manda o dinheiro para lá. Isso é uma empresa que faz tudo isso para você. Aluga o imóvel, pega os seus reais aqui, depois eu só faço a transferência do real lá para os Estados Unidos. Isso está acontecendo a uma velocidade muito grande. A gente brinca que daqui a pouco vai dar para pagar manicure em Miami com Pix, né? Porque vai ser muito fácil isso daí. Está correndo muito fácil. Então, a gente tem as chamadas contas em moeda estrangeira, que eu já comentei aqui, que estão trazendo grandes novidades. Cada de tempos em tempos, eles trazem grandes incrementos nas suas contas. Isso abre novos mercados para nós. Eu acho muito importante para a gente participar e vai levar a um mercado completamente diferente. Para encerrar, no Travelex, a gente está se preparando para tudo isso, como eu fui falando ao longo da minha apresentação, e a gente vai ter... Para 2024, a gente tem todo um roteiro de produtos novos e cada vez mais interligados, então você vai poder escolher pagamentos instantâneos, eu não quero um pagamento instantâneo, não preciso que seja instantâneo, ele pode levar mais tempo, então a taxa é mais barata, tem seus diferenciais, tem uma série de coisas que a gente está construindo para esse mundo totalmente digital e novo. E eu quero me colocar, então, à disposição de vocês para a gente ter um tempinho de perguntas. Para quem quiser, tem aí no QR Code o meu
meu e-mail para você me contatar e a gente está à disposição. Perguntas? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Primeiro, João Manuel, obrigada aí pela sua exposição. Queria te perguntar a sua visão acerca de uma afirmação que eu vi esses dias de um investidor bem notório nos Estados Unidos, chama Naval Ravikant, no âmbito de criptomoedas e stablecoins também, né? E, enfim, câmbio incluso. E com isso que você mencionou da Visa agora inserindo, né, a compensação e liquidação de pagamentos não só no Ethereum, mas na Solana também, ela está mostrando que, apesar de fazer parte do Legacy Rail, né, do arranjo de pagamentos tradicional, ela também quer se inserir cada vez mais nesse arranjo de pagamentos novo, né, por meio aí do blockchain. E o Naval disse que, na visão dele, esse uso indemasiado dos stablecoins, na verdade, vai fortalecer cada vez mais as moedas que lastreiam esses stablecoins. Então, na sua visão, você acha que a possibilidade da gente negociar com o Drex vai servir, então, para transformar o real aí numa moeda cada vez mais forte, assim como, por exemplo, no caso dos USDCs, que tem lastro no dólar, né? O que a gente vê é a propagação cada vez maior do uso do dólar. Então, na sua visão, isso vem aí como, talvez, uma boa aposta aí para o real no futuro? Eu vejo como uma realidade que nós vamos viver, porque quando a gente vê os stablecoins sendo usados como lastros para se tornar novos rails de transferência de recursos, isso significa que eles vieram para ficar. E isso faz com que eles criem, eu costumo chamar de um colchão para a moeda que é livremente negociada, porque, só para vocês entenderem, quando a gente fala de usar uma criptomoeda para um fluxo de pagamentos, ele fica apartado. Não é a criptomoeda que você conhece que é usada para fazer um pagamento. Na verdade, eles criam um lastro, normalmente isso até tem algumas regras bem que o pessoal segue, isso são companhias apartadas que negocia a criptomoeda propriamente dita. Então, vou dar o exemplo da Ripple, que é o que a gente trabalha. Então, você tem a XRP, que é a criptomoeda que você compra livremente aí em qualquer exchange e acabou. Ele tem um grupo de XRP numa stablecoin, que deixa de ser um criptoativo e passa a ser uma stablecoin, já muda a categoria da moeda, e ela está numa empresa apartada. Então, ele tem um volume lá para você poder fazer o fluxo de pagamentos de ponta a ponta. Tá? E esse fluxo de pagamento, ele não precisa de muita moeda lá, porque esse fluxo de pagamento ele é liberado rapidamente. Então, eu estou mandando um valor para os Estados Unidos, $10.000, equivale a 10 XRPs, vamos supor, como exemplo. A transferência ela dura 3 segundos. No minuto seguinte, ela vira dólar lá na outra ponta e libera XRP. Então, é só para transferência e fluxo de mensageria. Isso tudo é feito num segmento à parte. Só que essa composição, quando colocada na cesta inteira da XRP, faz com que esse fluxo aqui embaixo de moedas usadas para o trânsito de valores, ele seja um negócio estável e sólido, enquanto a parte de cima aqui, ela varia porque é uma criptomoeda livremente negociada. Mas ela cria um colchão. E à medida que esse fluxo de pagamentos aumenta, esse colchão vai aumentando e vai dando mais estabilidade para a moeda. Então, respondendo a sua pergunta, sim, à medida que o real, que é um projeto do Banco Central, que já abriu o PIX para todos os bancos centrais na América Latina e que tem incentivado a transformar aquilo que nós temos hoje apenas para o Mercosul, chamado SML, num processo de PIX internacional na região, tá? Isso vai fazer com que a nossa moeda ganhe mais força e ganhe mais estabilidade. Mas isso a gente tem um conceito diferente do que é quando eu falo de uma criptomoeda. Porque aqui eu estou falando de bancos centrais e quando eu falo de uma criptomoeda, eu estou falando de uma estrutura completamente diferente. Tá bem? Nada. Mais alguém?
Falei que ia dar $100 para cada pergunta, não vou precisar. Olha! $100 a 5. 5 e tal, porque hoje está ruim. Não, eu só queria saber onde é que eu pego os $100 agora. A gente viu uma disrupção de mercado na parte de investimentos, né, financiamentos, saindo dos grandes bancos e tudo, e lá fora a gente vê alguns hubs, como uma Pershing, né, uma Interactive Brokers. Como que você enxerga, né, com toda essa movimentação, dado como é cara essa tecnologia, os pequenos? Porque a gente tem as corretoras grandes, né, as corretoras ligadas aos grandes bancos. Como é que você acha que essas corretoras que estão embaixo, e escritórios de investimentos que montaram suas mesas de corretor e tudo, você acha que vai ter uma consolidação nesse plug, né, de um determinado hub, ou elas vão ficar pelo caminho? Como que você enxerga esse mercado para quem está operando do lado de cada mesa? Tá. Eu tenho uma leitura bastante apocalíptica com relação a isso. Desculpa. A disrupção ela está muito forte. Inclusive, para nós mesmos, nós estamos se reinventando para poder sobreviver. Não tem o que discutir. E essa disrupção ela está acontecendo numa velocidade muito grande, né? E a gente tem que ver como é que a gente se encaixa nisso para poder continuar de pé. Ela virá, as corretoras grandes e as médias já estão sentindo isso de uma forma muito intensa, né? Nós temos uma área lá da Travelex que cuida só de corretoras e dá suporte para as contas em moedas estrangeiras para corretoras e agências de turismo. E a gente sente isso na pele, porque eles estão, cada dia que passa, eles estão cada vez mais descapitalizados, cada vez mais desestruturados, e alguns começaram a se redesenhar e outros já estão falando em fechar realmente. É um quadro bastante apocalíptico, mas o meu comentário, diante de toda essa disrupção que a gente está vendo, isso não serve só para câmbio, mas serve para investimento, serve para bancos também e outras coisas, é que nós precisamos se reinventar para poder se adequar, porque a onda que está vindo, ela é grande, ela não é pequena, não. E essa digitalização, toda essa tokenização, uma característica que eu gosto sempre de chamar a atenção, é que a gente perde o controle do cliente. E eu acho que esse que era o grande trunfo que a gente sempre teve. Eu estou em banco desde 73, né? Então eu fiz 50 anos que eu trabalho em banco hoje, eu comecei de calça curta, tá, gente? Não se preocupe, né? E é impressionante como a gente perdeu o controle do cliente, né? E eu acho que isso é que está fazendo com que a gente desperte para uma nova realidade. Eu acho que é inevitável isso. Por isso que a minha visão é bem fria. A independência hoje está na mão do cliente, não está mais na mão do gerente, né? Então, acho que essa é a minha visão. Tem uma fila de 333 perguntas. Gente, muito obrigado. Estou à disposição. E uma boa tarde para vocês e parabéns pelo evento. Obrigada, muito obrigada.